posso fazer share da minha câmera ao mesmo tempo que eu estou apresentando. Só para vocês terem certeza que não estão falando com a Bia ou a Magalu, que estão falando com uma pessoa de verdade. Bom, meu nome é Christopher Murata, eu sou CTO na Local Labs, como se fosse um cargo de diretor de tecnologia. A Local Labs é uma empresa baseada em Chicago, mas que tem um time de 10 desenvolvedores brasileiros no Brasil, fora no resto do mundo tem vários outros times espalhados pelo mundo. E eu sou o diretor de tecnologia dessa startup em si. Agora eu vou colocar no meu slide para começar, porque tem um pouco mais de detalhe na apresentação em si, e eu já vou começar a palestra em si. Deixa eu abrir aqui. Aí, vocês estão vendo? Acho que só o Lucas pode Positivo. confirmar. Não, todos estão vendo. Sim. Beleza. Então, o nome da palestra é Programa Sua Carreira de Programador. É um trocadilho para você ter mais ou menos um norte do... Talvez muitos até trabalham na área já, tem muita gente que busca formação depois começa a trabalhar, mas para quem ainda está um pouco perdido e quer ter um norte de como planejar minimamente a sua carreira de programador, ou de analista de sistemas, ou de cientista da computação, ou de analista de dados, ou de seja lá qual for o seu cargo, eu geralmente falo que eu sou programador, mesmo sendo CTO, e aí para dar um norte baseado na minha visão. Aí como eu já falei, eu sou CTO da Local Labs, eu comecei a programar, não profissionalmente, é claro, em 1998, por aí, eu não me lembro direito, quando eu jogava StarCraft, era gamer, sempre fui gamer, deixei de ser gamer depois que eu virei pai de família, que eu não tive esse tempo, e eu programava PHP, página para o meu clã de StarCraft, e aprendi PHP na marra lá naquela época, já tinha bastante interesse por programação, isso eu era adolescente ainda, estava entrando no ensino médio. Também mexia bastante com Mirk Scripting, que era o WhatsApp da época, que dá para você programar lá dentro, só que não era bem uma linguagem de programação, dá para fazer, basicamente scripts mesmo que você faz dentro do sistema de comunicação lá, dá para fazer bot, igual tem bot no WhatsApp e no Telegram. Mas eu trabalho profissionalmente desde 2005. E eu trabalho remoto desde 2005. Eu nunca trabalhei presencialmente. Excepcionalmente, só quando eu fui para Chicago, nas vezes que eu fui para Chicago e trabalhava no escritório lá. Então, a minha carreira e a carreira que eu percorri, ela é bem peculiar. Eu conheço poucas pessoas que trabalham desde inicialmente presencialmente, remotamente, e nunca trabalharam presencialmente. Inicialmente, como eu falei, comecei com PHP, HTML, CSS, e depois eu acabei migrando para Ruby Rails, que é a minha linguagem principal, e o framework principal também que eu trabalho. Além de também navegar em outras linguagens, como Go, Lang, Elixir, e um pouco de front-end também, Vue.js e tal. Mas, essencialmente, eu trabalho sempre com Ruby, é a minha linguagem principal. Atualmente, eu moro em Nova Andradina, a minha esposa, sim, é doutora, é matemática, é professora aqui na UEMS, mas já morei pelo Brasil inteiro, e tem em Chicago também, exatamente por causa dessa natureza do meu trabalho remoto, então onde minha esposa precisava ir, eu ia atrás dela. Vamos lá, então. Alguns avisos também, que as opiniões que eu falar aqui não representam Local Labs, para evitar eventuais processinhos, que é complicado falar.
Essa é a minha visão particular, como eu já falei. A minha trajetória não significa que serve para outras pessoas. E eu sou graduado recentemente. Eu sou graduado faz 2 ou 3 anos. O Lucas foi muito generoso na minha apresentação como mestre e doutor, mas eu mal sou graduado. E eu vou contar um pouco disso no decorrer da palestra também. Vamos por partes. O que vai ter nessa palestra em si? A questão que eu gostaria de abrir a palestra é porque a Marjolie, que me convidou para fazer a palestra, falou para falar um pouco do dia a dia, das dificuldades, de como que é esse programador no dia a dia. E eu resolvi levar essa palestra um pouco mais objetiva, em alguns pontos específicos que eu acho mais importantes. E o primeiro ponto específico que é mais importante é se paga boleto, se o programador ganha bem. Depois a gente vai falar sobre um artigo do Mark Andreessen, que ele escreveu em 2011, falando que o software está devorando o mundo, que é basicamente o why, o porquê você é cientista, você é programador, por que você desenvolve software em geral, o propósito. E aí depois a gente vai para o how, como atingir os requisitos mínimos e os extras necessários para ser um bom programador, de novo, na minha visão. How again, se fosse traduzir literalmente, tipo, como é que como é que é para você conseguir o primeiro emprego? Como que eu acho que é o melhor caminho para conseguir o primeiro emprego de recém-formado? E a mesma coisa vale para o segundo, terceiro, quarto emprego e por aí vai. Aí o penúltimo item é sobre trabalho remoto em si, porque essa é a minha visão, essa é a experiência que eu tenho. Falar um pouco do mito do trabalho remoto, e da aceitação do trabalho remoto também. E, por final, se vale a pena ser programador. A conclusão em si da palestra. Então, sobre se programador ganha bem, eu tenho uma má notícia. A boa notícia é que ganha bem, da verdade. Você consegue pagar seus boletos, é lógico, mas a má notícia é que você não vai ficar rico. Provavelmente não vai ficar rico. E isso eu falo porque eu vou resgatar um artigo do Silvio Moreira. É um artigo bem mais antiguinho mesmo, acho que é de 2012, se não me engano, que ele fala um pouco sobre carreira e tal, e sobre como está o mercado de trabalho focado no Brasil. E que a citação que eu tirei de lá é basicamente falando, se a pessoa formada é ciência da computação, não é o caso que esteja ganhando uma miséria, muito pelo contrário. A demanda é alta e os salários idem, e mundialmente. Agora, se só tem o diploma de computação e só sabe programar sistemas triviais, prepare-se, você é commodity e será tratado e remunerado como tal. Aí, para as pessoas que não sabem o que é commodity, e que essa é a parte mais chata da palestra, na verdade, eu vou resgatar um pouquinho de definição sobre o que é commodity. Commodity é um termo de língua inglesa que significando literalmente mercadoria, bens para os quais existe procura, sem atender à diferenciação de qualidade do produto. Ou seja, o que é considerado commodity no mercado? É soja, petróleo, milho, e, infelizmente, commodity também, o programador, quando ele não tem nenhum diferencial, quando ele não se destaca, quando ele faz o normal, o padrão, ele é considerado uma commodity. Por quê? Porque não tem diferenciação de qualidade nenhuma para aquele programador. Se você
demitir esse programador um dia, você consegue achar outro no mercado de trabalho pelo mesmo valor, pelo mesmo salário, e que atende as mesmas funções. E também, eu queria puxar também aqui para um caso, especificamente falando sobre... Porque, na verdade, eu também não tenho muito essa... Eu não gosto muito dessa visão de tratar o desenvolvedor, ou o trabalhador que seja, como se fosse um recurso. Mas é a verdade a partir do momento que você não se diferencia. E eu tenho um caso, eu tenho um colega, isso há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade, estava me formando ainda, que o primeiro emprego que ele conseguiu foi editando videoaula numa universidade. E ele basicamente fazia HTML, CSS, que são basicamente linguagens de marcação, não são nem linguagens de programação, e editava só o visual das videoaulas e montava aquela videoaula e fazia o upload e publicava aquelas videoaulas. E ficava fazendo isso o dia inteiro, como se fosse... Era literalmente... Era um termo que foi abolido também do mercado, que o pessoal falava antigamente, a fábrica de software. E ele, essencialmente, trabalhava com isso e eu pegava muito no pé dele de sabendo do potencial que ele tinha também, de que ele não ia chegar a lugar nenhum ficando num emprego desse, sendo que você não tem nenhuma visão para evoluir e tal, você vai ficar fazendo sempre a mesma coisa mecanicamente, e você é simplesmente descartável, você pode ser substituído da noite para o dia por qualquer outra pessoa, por qualquer outro... o pessoal chama de sobrinho, que eu já fui um dia um sobrinho, um moleque com 14, 15 anos que programava, achava que sabia programar, pode fazer o mesmo trabalho que você está desempenhando já formado. Então, é interessante ter o mindset, ter sempre em mente de que para você sair da sua zona de conforto e não ficar parado onde você está, sempre fazendo as mesmas coisas repetitivas que você esteja fazendo. Seja bem inicialmente, como esse meu amigo estava fazendo, ou seja, tipo, você só está fazendo o site, só está mexendo com WordPress, ou você só está fazendo com... Ou se você se acostumou a fazer só aquele sisteminha padrão, aquele Content Management System padrãozão, e não faz nada além disso, e não sai da zona de conforto. Então, é sempre bom estar alerta em relação a isso. E sobre o salário em si, isso aqui eu peguei uma média baseada em amigos que têm empresa em Campo Grande e tal, e coisas que eu conheço do mercado de trabalho. Em média de 2 a 3 mil reais, um programador CLT júnior a pleno, que está começando, e pleno também, que você vai receber. Então, a questão que eu falei, que você não vai ficar rico, é exatamente isso que eu queria deixar claro. Não é decepcionar, que não vai ganhar muito dinheiro, mas esse é o cenário se você não sair da zona de conforto, se você não buscar algo a mais. Mas você pode me falar, mas lá em São Paulo, eu sei que os caras ganham lá 15 pau, 20 mil reais. Mas é lá em São Paulo. Eles são sênior lá em São Paulo, consegue ganhar 20 mil reais, mas lá em São Paulo você ganha de acordo com o custo de vida que você tem. Tipo, se você mora em São Paulo, você vai ter 2, 3 vezes mais o custo de vida maior do que em Campo Grande, você vai ter uma qualidade de vida pior, e vários outros aspectos. Por isso que a faixa salarial, especialmente quando você está iniciando, ou quando você está no meio da carreira também,
ela pode variar brutalmente dependendo de onde você vai trabalhar. E dependendo da cidade onde você vai trabalhar. Em São Francisco, por exemplo, o salário lá de um programador médio, pleno, é no mínimo $15.000, $20.000. É coisa bem alta. Só que o aluguel em São Francisco é o aluguel mais caro dos Estados Unidos. Acho que só comparado com Nova York. Então, tem que ter em mente de que se você quiser progredir na carreira ou aceitar ter uma qualidade de vida um pouco inferior e tal, você vai ter que mudar para grandes centros, e você também provavelmente vai ter que sair de Campo Grande ou trabalhar remoto. Eu vou falar mais no final da palestra sobre isso. E outra má notícia é que você tampouco vai ficar milionário. A gente tem no imaginário, e eu tive muito também isso no começo da minha carreira, de que você vai fundar uma startup e você vai ficar milionário, você vai receber investimento de milhões, e você vai ser aquele cara que vai dar certo, porque tem muita gente programando, fazendo isso e trabalhando com inovação. Mas a maioria das startups, esse é um dado que eu peguei do Sebrae, de startup especificamente, elas falham. De 3 a 4 startups, elas fracassam. As empresas, no geral, 24% das empresas no primeiro ano no Brasil fecham. E 50% das empresas fecham antes dos 5 anos de vida. Então, não é impossível, mas é super difícil você ter uma startup de sucesso, especialmente no Brasil. E esse caminho, embora seja atraente, ele é um dos mais difíceis. É muito mais fácil você progredir na carreira numa boa empresa ou em várias boas empresas, mudando de empresa, do que você fazendo a sua própria startup. Eu, pessoalmente, tive 2 casos. Aqui, eu esqueci de colocar a data aqui, mas lá por volta de 2011 ou 12, se eu não me engano, eu tive uma startup em Chicago, só que eu morava no Brasil, eu só viajei para lá, com um cara que morava em Chicago, um americano. Ela teve 1 ano e meio de vida só, a gente quase foi aceito, que é num programa de acelerador que chama da Y Combinator, que era bem famoso na época, ainda é. E o ganho que eu tive disso foi muita experiência no geral de como desenvolver projetos, de como, não só, e como gerenciar uma empresa e tudo mais, só que basicamente fechando negativo. A gente teve que manter a empresa de pé, apesar dela ter um produto funcionando, tinha caixa, tinha fluxo de caixa, tinha tudo, ela não se pagava. Então, a gente teve que manter a empresa funcionando por uns 6 meses e tal. Então, não é um cenário muito bonito e elegante. Você pode fazer isso se você se dá o luxo de você tiver umas economias e poder fazer esse tipo de coisa. A outra coisa a outra empresa que eu também tive, chamada Comita, ela durou 6 anos, passou das estatísticas do Sebrae, porque era um serviço de consultoria. Então, ela dava dinheiro, eu tinha clientes, só que é muito difícil de escalar um negócio desse, porque ele não é voltado para produto, ele não se vende sozinho. À medida que a empresa vai crescendo, você vai tendo mais clientes, você tem que escalar a empresa e contratar muitos funcionários, e isso é extremamente difícil de gerenciar. Em vez de ter um chefe, você vai ter 10, 20 chefes, dependendo da quantidade de clientes que você tem. E essa é a minha visão sobre empreender, sobre o mercado de startup no Brasil em si e, a diferença com o mercado em si de trabalho, de você seguir uma carreira em empresas que são mais sólidas.
É, tá, a gente já sabe que paga os boletos que a gente consegue, a gente não vai ficar rico, a gente provavelmente não vai ficar rico, a gente não vai ficar milionário, talvez fique, eu espero que muitos consigam, mas aqui eu chego no why. Por que que a gente desenvolve software? No começo da minha carreira eu tinha muito uma, uma coisa que eu ficava me questionando, que é que software a gente não faz nada concreto. Eu ficava imaginando que a gente brincava de fazer software, que a gente chama de vaporware, que é uma coisa que, assim, que não que é perene, que some, que não tem utilidade, não é concreta. Tipo, fazer software não é você construir uma casa, você construir um carro, você ser agricultor e ter alguma coisa concreta. E eu mudei totalmente a visão depois que eu li esse artigo do Mark Andreessen, que é de 2011, porque o software está devorando o mundo. O Mark Andreessen, basicamente, ele é um cara das antigas, ele foi fundador do Netscape, ele é um dos visionários que não é muito citado, ele tem uma empresa de investimento gigante, que investiu em todos os Facebook, Twitter, todas as empresas são grandes hoje em dia, e nesse artigo ele basicamente ele abriu meus olhos em relação ao que eu estava fazendo enquanto desenvolvedor de software. No artigo ele fala resumidamente, não resumidamente, não, é bem longo, mas eu vou resumir aqui, que as empresas, elas basicamente elas estão se transformando em empresas de software. E também, esse artigo é de 10 anos atrás dele, então isso já está 10 anos atrasado, mas ainda é extremamente relevante e é mais relevante ainda hoje em dia. Então, o que ele quer dizer com isso ele cita alguns exemplos. O Google, ele tomou toda a indústria de marketing dos veículos de mídia, uma grande parcela, e o Google hoje em dia é muito mais do que isso, que ele cresceu para ser muito mais do que vender AdSense, ele é uma plataforma de mídia no YouTube e etc e tudo mais. A Apple, mesma coisa. A Amazon, ela basicamente acabou com as lojas físicas, não acabou, mas tem uma, só que é uma concorrência, ele consegue ser muito mais eficiente, isso por causa de software em geral, e além disso eles têm todo o cloud da Amazon AWS, que na verdade eles estão rodando basicamente quase metade da internet. A Netflix substituiu o Blockbuster, que era um negócio de alugar fita. A Disney acabou comprando todo mundo e também entrou nessa área de streaming, plataforma de streaming. O Skype, que hoje que é da Microsoft, não está atualizado aí, substituiu não só o Skype em si, mas o WhatsApp, o Telegram, eles substituíram as telecoms em si. As telecoms, elas passaram a ser parte da infraestrutura em si, e toda a parte de aplicação e software foi tudo substituído por essas novas empresas. Imaginar E por que isso aconteceu agora? Ele fala que isso foi por causa de 60 anos de evolução dos computadores e 20 anos de evolução da internet. E isso há 10 anos atrás. Por que ele fala isso? Porque ele fala que é preciso o desenvolvimento de infraestrutura para ter o uso em escala por pessoas. Então, o que ele quer dizer com isso? Há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, que seja, é praticamente inimaginável você pensar num WhatsApp da vida. Que basicamente mudou totalmente a forma de comportamento de como a gente se comunica. Isso através exclusivamente do software. Hoje em dia é muito raro e até um pouco ofensivo quando as pessoas ligam para as outras.
tem gente que nem gosta, você se comunica só pelo WhatsApp. É, e, e tem uma coisa que resume esse artigo do Mark, que é bem brasileiro, que é uma frase que todo mundo já escutou. Esse slide é mais da substituição da infraestrutura em si. E a frase que todo mundo já escutou é: o sistema está fora do ar. Quem nunca escutou isso? Você está no banco, você está na fila da lotérica, você está em qualquer lugar, você está usando um aplicativo no celular, você está tentando pagar uma conta no aplicativo, o sistema está fora do ar, resume basicamente de uma forma bem brasileira, que na verdade esse sistema está fora do ar, ele também é usado como uma desculpa às vezes, muitas vezes, né? O sistema nem está fora do ar. Resume basicamente o nosso papel e o nosso porquê, por que a gente desenvolve software. E aí caiu minha ficha. Por que você desenvolve software? Porque a gente chegou num ponto que o software está tão emaranhado em todos os negócios, em todos os sistemas, em todas as empresas, em tudo que é essencial na nossa vida, que o sistema está fora do ar significa que a nossa vida parou. E a gente é responsável por manter o sistema no ar. E agora eu vou falar um pouco do how, do como ter os requisitos mínimos para trabalhar como programador. Eu tenho um primeiro slide aqui, que é aprenda português. E esse slide é muito engraçado, porque é uma das coisas que eu aprendi antes de ser programador, mas se notou cada vez mais importante quando eu fui progredindo na minha carreira. Porque muita coisa você se comunica numa empresa brasileira mesmo, você se comunica verbalmente. Só que as coisas são oficiais, os requisitos do sistema, quando você vai pegar um testemunho de um cliente para ver um reporte de bugs, quando você vai fazer a descrição de uma tarefa, quando você vai escrever um relatório, é tudo por e-mail, é tudo por escrito. Se você não tem o português bem afiado, você acaba com vários problemas de comunicação, vários problemas de desentendimentos desnecessários e dificuldade de ficar indo e voltando a mesma coisa porque os requerimentos do sistema não estão claros, porque isso pura e simplesmente porque a pessoa não consegue se expressar e não consegue colocar aquilo no papel. Quando eu estava no primeiro colegial, no primeiro ano do ensino médio, eu não esqueço até hoje, então por isso que eu falei que eu aprendi isso mais cedo, que é esse não com N-A-U-M, eu acho que é uma coisa de velho, antigo. Hoje em dia vocês usam bastante emoji e várias outras coisas para se comunicar sem abreviado. Mas isso era bastante já na época do IRC, do MIRC. E eu ficava madrugada dentro no MIRC, porque naquela época não tinha ADSL, era internet de escada, e você pagava um pulso só da meia-noite às 6 da manhã. E numa prova de literatura que eu fiz, eu até fui bem na prova, razoável, nunca fui um aluno exemplar, mas fui na média, e estava circulado no meio da prova lá, não. Eu escrevi o não, desse jeito, na prova, a caneta. E aí, a partir daquele momento, eu falei, não, tá muito errado isso. Eu tenho que mudar o jeito que eu me comunico, porque isso acaba se tornando um vício de linguagem. Se você se comunica através de gírias, se você se comunica através de muita abreviação, muito emoji, muito
com todo mundo, não tem problema com os amigos mais íntimos, com o círculo, você acaba repassando aquilo para sua vida profissional, mesmo de forma desintencional, mesmo que você não queira, e não significa que você não saiba o português correto, mas uma recomendação que eu teria é tentar evitar e tentar escrever mais corretamente no dia a dia. Claro, não precisa usar ponto final e letra maiúscula em toda a sentença, mas tentar escrever minimamente o português correto. A outra coisa, é lógico, é se você fala inglês. E uma das coisas que eu aprendi no, no decorrer da minha carreira é que o inglês é extremamente importante. E não é extremamente importante a nível de é muito importante, mas eu consigo sobreviver sem ele. Não, é extremamente importante ao ponto de que eu coloquei como requisito mínimo. Se você não consegue ler um tutorial, se você não consegue ler um manual técnico, se você não consegue ler a documentação da linguagem que não está traduzida ainda para português, você não consegue ler tudo isso em inglês, você vai ficar à margem de muita vaga, de muito aprendizado que você teria que estar evoluindo. Porque o aprendizado, ele é exponencial. Se você começa a aprender lá desde o começo, lá no ensino fundamental, você começa a estudar lá desde o começo, ele vai se construindo aos poucos e vai indo. E se você começa a ter um aprendizado um pouco mais lento, ou seja, você começa a ignorar os materiais novos que saem só em inglês e tal, você começa a ignorar uma parte do aprendizado que você está perdendo. Por isso que o inglês é essencial. Leitura e escrita, essencialmente. O primeiro emprego que eu tive com uma empresa americana, eu achava que tinha um inglês legal, porque eu tinha esse inglês de ler tutorial de Linux, saber como instalar Linux, ler programação e tal, né? Mas quando você começa a conversar com as pessoas via chat, a coisa muda um pouco de figura. Mas, ainda bem, naquela época ainda já existia o tradutor. Então, meu primeiro emprego foi basicamente na raça, traduzindo as coisas no Google Tradutor e mandando pro pessoal via chat. Ainda bem que a comunicação não era falada, era só escrita. E uma das coisas que eu fiz para desenvolver meu inglês foi a partir do momento que eu li esse artigo do Akita, Fábio Akita. Ele é bastante famoso na comunidade Rails. É bem antigo esse artigo, é de 2007. Foi por volta de quando eu comecei a trabalhar com Ruby mesmo, comecei a programar com Ruby. Que ele fala para você ser arrogante no sentido do aprendizado em si. Mas ele tem uma parte, quase metade do artigo, ele falando só de inglês. E dá várias dicas do que você pode fazer no dia a dia para melhorar o seu inglês de forma forçada. Você tem que se expor ao inglês para melhorar seu inglês. Então, por exemplo, o que você pode fazer? Você muda o sistema operacional, a linguagem do seu sistema operacional para inglês, você muda a linguagem do seu celular para inglês. Você não consome nada de notícia do dia a dia, mesmo em português, você tenta consumir só em inglês. Você começa a escutar podcast só em inglês e não em português. E no começo vai ser um caos, vai ser dor e sofrimento, mas com o tempo você vai conseguir evoluir demais, porque o inglês ele se aprende por imersão, não é você não absorve ele por osmose. Você tem que se imergir onde todo mundo fala inglês, ou todo mundo escreve inglês, ou tudo que você consome é inglês. E o que ele fala sobre ser arrogante não é ser arrogante no sentido pejorativo, é ser arrogante no sentido de que você tem que se expor às coisas que você não sabe fazer, ou que você não domina, até certo ponto. Então, por exemplo, se alguém perguntar se você sabe fazer alguma coisa em uma determinada linguagem e você não sabe, mas você sabe
que você consegue aprender, você fala que você sabe. E aí, naquele dia ou naquele prazo que você tem que entregar, você vai lá, aprende, e entrega o que você... Ou provavelmente vai atrasar, lógico, na primeira vez, porque você não sabia fazer, mas eventualmente você vai entregar e você vai aprender uma coisa, em vez de passar a responsabilidade para outra pessoa. A outra coisa, que é requisito mínimo, é se especializar e não ser muito generalista. Lucas, você está me escutando? Alô? Positivo. Ah, tá. Não, é só para você avisar do horário. É que eu não esqueci de marcar aqui. Quando estiver faltando 5 minutos para 50 minutos. Beleza, então faltando 5 minutos para 50 minutos. Tá, obrigado. Então, a outra coisa é para se especializar. Que tem muita gente que tenta ser muito generalista. E, na verdade, é o contrário. Isso é até um mote da Alura, a antiga Kaelo, provavelmente você já escutado da Alura. Eles falam desenvolvedor em T, eles inventaram essa terminologia. Mas é basicamente isso, de você se especializar, você mergulha fundo numa linguagem e você domina perifericamente as outras coisas. Principalmente no início. No início, isso é extremamente importante. Mas Sim. Saber, por exemplo, de tudo um pouco, não me daria mais vantagem? No começo, não. Isso na minha opinião. Sim, saber de tudo um pouco dá uma vantagem você saber bastante de tudo, bastante de tudo um pouco. Ou você saber bastante de uma linguagem só e aprender as outras, só que você não vai dominar totalmente as outras linguagens ou as outras arquiteturas ou outras maneiras ou outro ferramental, mas você sabe da possibilidade de outras linguagens, você sabe da possibilidade de outra visão de fazer das coisas. Eu vou falar um pouco sobre isso também mais para frente, sobre você ser um programador poliglota. Só que isso não entra no meus requisitos mínimos. Seria uma coisa a mais. Aí, continuando aqui, o exemplo de aprender uma linguagem bem. Aprende PHP, esse é o ecossistema. Se você aprende PHP, você tem que aprender tudo como é que funciona o ecossistema de PHP. E PHP tem uma variedade gigante de coisas que você pode fazer dentro do PHP. Se você for aprender Ruby, pelo menos no começo, por exemplo, uma coisa que faz parte do ecossistema de Ruby é você aprender TDD, que é Test Driven Development. Você tem que aprender pelo menos o básico de como testar seu código. Também dominar um nicho específico. Se você aprende uma linguagem legal, você pode ir lá e dominar um nicho bem específico, que eu manjo muito de WordPress, eu entendo de WordPress, ou mais específico ainda, eu entendo de WordPress e entendo de desenvolver plugins por WordPress. Tem um mercado gigantesco de desenvolvimento de plugin, de custom, de plugins para empresas, para WordPress especificamente. E a outra coisa é ler código como referência. Por exemplo, ler o código do próprio WordPress, ler o código dos plugins que são estabelecidos no WordPress, para você ter uma referência de qual que é o standard, qual que é o padrão na linguagem que você está trabalhando. Cada linguagem tem um padrão de programar. Hoje em dia, eu não coloquei aqui, mas hoje em dia, que eu estou muito velho, eu não falei minha idade, eu tenho 37 anos, mas hoje em dia a moçada tem bastante programador streamando na Twitch. Ao invés de acompanhar o stream de League of Legends 4 horas por dia, deixa um pouquinho, uma meia hora, uma hora, para acompanhar um programador legal, para ver ele resolvendo um problema numa linguagem de programação que você gosta, mas não só isso. O que é legal de você ver um programador trabalhando, quando você está começando, você vê um cara mais sênior, é que você consegue acompanhar a linha de raciocínio para a resolução de problema do programador. Isso é muito mais importante do que dominar a linguagem de programação
em si, de como que você vai resolver um problema, porque aí você pode resolver o problema em outras linguagens, de outras maneiras. E aí isso é extremamente importante. Eu coloquei esse slide aqui porque eu tenho uma pergunta que todo mundo me faz, porque eu não tinha faculdade até 3 anos atrás. Eu acabei fazendo uma faculdade EAD mesmo, mas eu comecei 3 faculdades e não terminei. E todo mundo me faz porque eu pergunto se é necessário ter faculdade. E eu estou correndo risco de ser banido da Uniderp, da palestra da Uniderp. Mas eu diria que sim, é necessário fazer faculdade. Na verdade, eu fiz a faculdade depois porque eu achei que era extremamente necessário fazer a faculdade, especialmente ciência da computação, porque você aprende toda a base de estrutura de dados, toda a base de ciência da computação mesmo, em si. E isso é requerimento básico para se você for tentar uma vaga em qualquer uma empresa grande do Vale do Silício. Facebook, Google, Apple, Netflix. Se você tentar vaga em qualquer uma delas, você vai passar um processo de seleção gigante, que vai ter umas 5 etapas. Eu já passei pelo processo de seleção do Facebook e do Google, não passei, infelizmente, nos dois, isso faz muito tempo, foi muito tempo atrás. E tem partes que você tem que saber manipular a estrutura de dados no whiteboard, na lousa, igual o errinhos que o professor faz na sala de aula. Você tem que saber programar, não precisa ser você faz o teste na linguagem de programação que você domina, mas eles buscam muito se você domina a parte de estrutura de dados, se você sabe trabalhar com tudo isso. Por isso que no próprio Google tem bastante mestre e doutor trabalhando lá. E na minha visão é extremamente necessário. Foi um dos meus arrependimentos de não ter feito faculdade, não ter me esforçado o suficiente para terminar minha faculdade, mas eu acho extremamente importante que terminar a faculdade. E alguns extras. Esse é o necessário. A faculdade eu acho necessário, porque a falta da faculdade também pode fechar portas. Não foi o meu caso, e não necessariamente... Eu contrato muita gente que não tem faculdade também, mas é bom ter. E os extras são para você não se tornar uma commodity, você tentar sair da sua zona de conforto. A primeira delas tem pouco a ver com programação, que é ter um pouco de interdisciplinaridade. Que basicamente apenas programar não basta, você tem que ir um pouco além e atender do negócio da empresa que você trabalha. Ou se você está tentando uma vaga na empresa, dá uma pesquisada, o que a empresa faz, qual é o modelo de negócio, por que ela está fazendo aquilo. Ou se a empresa for mais voltada para B2B, que é business to business, que atende outras corporações, às vezes não é claro, porque às vezes eles têm muitos, que é o caso da empresa que eu trabalho, tem muitos produtos que são internos e eles não podem ser expostos. Às vezes nem é claro o que a empresa faz, mas é extremamente bem-vindo quando o candidato pergunta na entrevista de emprego como que é a empresa, o que vocês fazem, qual que é o negócio principal de vocês, que isso que significa você ter uma interdisciplinaridade, você buscar além de só programar, só baixar a cabeça e programar. Uma coisa além disso é até você pensar qual que é o valor que você agrega na empresa. Às vezes você está lá fazendo seu relatório e você fala, mas para que eu estou fazendo isso? Isso aqui não faz sentido nenhum fazer isso aqui. E às vezes esse questionamento, na verdade, às vezes é válido. Às vezes você teve uma direção errada de algum gerente que falou alguma coisa errada e às vezes não era a direção correta de seguir, porque não faz sentido com os propósitos da empresa
E aí, por isso que é extremamente interessante você ter essa visão geral da empresa em si. E aí vem o Programador Poliglota, que eu estava falando um pouco antes. Eu vou dar uma acelerada, que eu já falei um pouco sobre isso também. Você aprender diversas linguagens de programação, se aprofundar não é aprender diversas linguagens de programação. Você tem que ser extremamente produtivo em uma linguagem, mas aí você consegue incorporar elementos de outras linguagens, e nem tudo é prego. Cada linguagem de programação é como se fosse uma ferramenta no seu toolbox. PHP é um martelo, Ruby é uma chave de fenda, e por aí vai. E para cada ferramenta, existe alguma coisa específica que você pode fazer. Você pode fazer um site em C++? Pode. É viável? Não, não é viável. É isso que eu me refiro a cada linguagem tem um propósito. Outro passo além, são sistemas heterogêneos. Hoje em dia é muito difícil você entrar numa empresa que só faz uma coisa, só tem um sistema. Ou tem vários sistemas na mesma linguagem de programação. Muitas vezes os sistemas eles são totalmente diferentes no seu a linguagem no stack que ele usa, a linguagem de programação, o banco de dados, só que ele é exposto através de uma API. O jeito mais comum de fazer isso é através de microservices, que é você esconde todo o seu back-end e você separa cada serviço no seu contexto. E cada serviço pode rodar qualquer coisa totalmente diferente, porque ele vai interagir através de uma API, seja uma API REST, seja um GraphQL, seja de qualquer interface que você vai interagir depois. Para dar um exemplo concreto, na empresa que eu trabalho, na Local Labs, a gente tem um sistema, a gente tem APIs, quer dizer, em Elixir, a gente tem APIs em Golang, e a gente tem APIs em Ruby. 3 linguagens totalmente diferentes. A gente trabalha com Postgres, a gente trabalha com MySQL, a gente trabalha com MongoDB, a gente trabalha com Elasticsearch. São coisas totalmente diferentes, para propósitos totalmente diferentes para cada caso de uso. E como que essas coisas comunicam? Através de APIs. E aí, na verdade, se eu fosse dizer, esse é um dos tipos de programadores que são mais procurados hoje em dia, que é o cara que consegue resolver problemas complexos de arquitetura quando você tem que juntar diferentes APIs, diferentes sistemas, integrar diferentes sistemas. E para isso existe o microservice, é um dos principais, mas tem outros tipos de abordagem para isso. Outra coisa, já finalizando, é marketing pessoal. Esse eu vou passar rapidinho, porque vocês já são especialistas nisso. Na parte pessoal, mas é bom frisar isso bastante na parte profissional. Você tem uma presença profissional e não só pessoal, de ficar postando foto no Instagram, mas profissional. Você começar a escrever artigo no Medium, de qualquer coisa simples. Você participar de eventos. Hoje em dia, a pandemia está difícil, mas você pode participar de eventos online, se participar tem vários chats de Telegram, o de Ruby é gigante, o de Rails, e se envolver com a comunidade. Escrever artigos, já falei, e escrever código open source. Agora eu vou falar um pouco do primeiro emprego, de como conseguir o primeiro emprego. Eu acho que o meu tempo já acabou. Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, você falou aí do WordPress e tudo mais. Eu também mexo bastante no WordPress. E por esse motivo que eu comecei a estudar há pouco tempo o PHP. Né? Só que hoje, se você for procurar uma linguagem, você é bombardeado por 300 linguagens para poder aprender. Então tem React, tem Node.js. E você acaba ficando perdido. E muita gente fala que o PHP está acabando, não sei o quê. Eu não acredito nisso. O PHP é gigante. Mas o que você fez para poder, vamos dizer assim, focar no PHP, por exemplo? Porque você está estudando lá e daqui a pouco parece alguma coisa do Node, ou parece alguma coisa de outra coisa, de outra linguagem. Na verdade, era a única linguagem que eu era proficiente no trabalho em si. Então, quando eu falo focar em uma linguagem, a partir do momento que você consegue
no seu primeiro emprego e tal, se você já está nessa fase, no seu emprego você só vai programar com a linguagem que tiver no emprego. E o primeiro emprego que eu consegui era em PHP, então por isso que eu era obrigado a focar em PHP. Mas isso não, de forma alguma, limita o horizonte para outras coisas. Tanto é que eu migrei para Rails, porque quando eu trabalhava com PHP, lá atrás, na época, eu trabalhava com frameworks, Cake PHP, CodeIgniter. Eu sei que o CodeIgniter existe até hoje, mas Symfony e etc. E aí, depois eu fui descobrir que a inspiração desses frameworks era no Rails. E aí, por isso que eu acabei migrando para Rails. Então, quando eu falo de focar numa linguagem só, é para você ter proficiência no trabalho. Se você tem proficiência no trabalho com a linguagem que você escolheu, minimamente para o seu cargo, tudo bem. Aí você vai lá e busca outras coisas. Mas não necessariamente é para você fechar os olhos para o que está acontecendo. Hoje em dia acontece muita coisa, especialmente no mundo de... Você citou Node.js, eu acho que foi. No mundo de front-end acontece muita coisa. As coisas estão mudando muito rapidamente. Então, não falo de ficar cego com o tapa-burro, mas de tentar focar numa coisa só. E as dicas para conseguir o primeiro emprego. Software engineer é um termo muito usado lá fora, e eu acho muito engraçado, que é um engenheiro de software aqui no Brasil. Aqui no Brasil não é tão comum usar, só que a gente não é engenheiro de... A gente não precisa construir um prédio como engenheiro civil, para mostrar que a gente sabe programar. Então, o que eu recomendaria é construir o seu currículo open source. Não começar um projeto do zero, porque não precisa reinventar a roda. Provavelmente o projeto que você quer começar já existe. Você procura qualquer projeto na sua linguagem de programação que você é proficiente, tipo algum projeto no WordPress, e envia por request no GitHub para arrumar pequenos bugs. Ou se você não se sente confortável fazendo isso, se envolve em projetos de tradução e localização. Tem vários. Eu fiz bastante isso no começo, para conseguir meu primeiro emprego. Outra coisa é se você precisa de certificados. Na minha opinião, o certificado agrega, mas não é necessário. A faculdade é necessária e agrega também bastante, mas o certificado, na minha opinião, não é necessário. Igual, por exemplo, no caso de PHP, é interessante até ter um certificado, porque o PHP é extremamente pulverizado. Tem todo tipo de programador PHP. É muito mais pulverizado que Java. Java é um pouco mais corporativo. Aí, se você tem um certificado do Zend, você consegue se destacar numa pilha de currículo e tal. Só que a primeira coisa que eu olho é a contribuição open source. Não interessa se tem ou se não tem certificado. Sobre o trabalho remoto em si, meus pais pensavam que era assim, quando eu morava em casa. Estava tudo destruído. Uma bagunça. Eu achava que eu ia programar assim, eu ia ser o hacker, eu ia ter o meu setup, e ia ser fodão. Mas como realmente é com a família, é com as intempéries do dia a dia, é com a vivência na sua casa. Só que ao mesmo tempo você tem tempo para praticar seus hobbies, no horário que você quiser, claro, dependendo do seu trabalho. De vez em quando eu limpo na tarde de uma quarta-feira para fazer cerveja. Eu sou cervejeiro caseiro. Porque eu já tinha adiantado todas as coisas que eu precisava naquela quarta-feira. Ou eu vou trabalhar à noite. Então, o horário é extremamente flexível, só que existe um conflito muito grande dentro da casa e de respeito que demora muito tempo para acontecer, que você tem que ter um canto separado, um escritório, e não é todo mundo que tem. Quer dizer, a maioria não tem, eu não tive por muito tempo, para você conseguir trabalhar sossegado. E também é muito difícil você mudar o seu jeito de pensar quando você está trabalhando remotamente. E aí que eu entro agora, que está todo mundo meio que trabalhando ou estudando remotamente na pandemia. Mas isso não é trabalho remoto, isso é um período excepcional, que você está estudando e teve que estudar remotamente, e às vezes a universidade foi pega de supetão e não estava preparada para isso.
ou você começou a trabalhar e sua empresa também não estava preparada, não tem todo o ferramental para trabalhar remoto, não tem a cultura de trabalhar remoto, e isso que é o mais importante. E você também não tinha maturidade para trabalhar remoto, porque a maioria dos desenvolvedores que dão certo remoto não são desenvolvedores júnior, muito menos estagiários, são desenvolvedores já plenos, sênior, que já têm uma experiência de trabalho presencial e que já tem uma maturidade maior, que consegue focar um pouco mais no trabalho e tentar esquecer das distrações em casa. Sobre como conseguir trabalho remoto, eu olhava muito job boards, só que isso está meio que caindo em desuso. Hoje em dia tem GitHub, tem até um link aí embaixo, e essa arquivo depois eu mando para o Lucas para ele compartilhar com vocês, com todos os links que tem no slide. Que hoje em dia o pessoal publica as vagas no GitHub mesmo, na parte de issues do repositório. E aí, se você quiser trabalhar remoto, é bom você olhar qual tecnologia tem mais aceitação. Por exemplo, vai ser muito mais difícil você conseguir um trabalho Java remoto do que você conseguir um trabalho PHP, Ruby ou Python remoto. Por quê? Porque Java é mais corporativo, é um ambiente mais estrito. Agora que eles estão se abrindo muito mais para trabalho remoto, por obrigação também. Como receber? Hoje, esse item estava aqui porque essa aqui é uma palestra que eu já tinha dado alguns anos atrás, mas hoje em dia tem várias maneiras de receber de empresa de fora, até você pode receber até com cripto. E no caso de empresas americanas, você precisa de inglês fluente? Sim, precisa de inglês fluente de leitura e escrita. Não precisa ser fluente, pode ser intermediário, mas não pode ser extremamente básico. A não ser que você está começando num cargo extremamente júnior e eu tive a sorte de poder lutar e ficar fazendo um negócio do Google Translate toda hora, conversar com o pessoal. E naquela época eu era júnior. E a conclusão que eu queria deixar aqui, para terminar e encerrar a palestra, se vale a pena ser programador. E para mim a pergunta principal é se programar é divertido para você, mas não no sentido de puta diversão e tal. É a mesma coisa que eu faço cerveja, sou cervejeiro caseiro como hobby, mas eu nunca teria uma cervejaria, porque eu vou transformar o hobby numa obrigação. A partir do trabalho vira uma obrigação. Mas sempre quando eu penso nisso, me remete quando eu comecei a programar, que era basicamente isso, quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Eu ficava jogando StarCraft direto, a maioria do tempo, 70% do meu tempo. Não estudava nada, quase nada no ensino médio. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a mesma diversão e o mesmo engajamento, a mesma vontade que eu ficava jogando e de querer melhorar no jogo. O StarCraft é extremamente competitivo, igual o League of Legends e tal. Eu tinha a mesma vontade de fazer isso por exemplo, de ficar mexendo com Linux, compilar o kernel do zero e ficar vendo como é que faz e reinstalando diversas distribuições de Linux, uma atrás da outra. De começar a programar em PHP, mesmo aquele código macarrônico para tentar fazer uma página dinâmica com um sisteminha que podia inserir o nome, os nicknames das pessoas que eram integrantes do meu clã de StarCraft. Ou mesmo ficar programando Mirk Scripting, fazendo os scripts para rodar no chat, que é o WhatsApp da época. E, finalmente, essa é uma frase do Olavo Bilac, que representa que, na verdade, apesar de tem que ser divertido, você tem que curtir e tal, e pelo fato de você ter que curtir bastante, tem que ser divertido, é o que você... Não é que você vai ter que aguentar, mas é o que você vai ter que... É o que vai te segurar no dia a dia, porque o dia a dia é tedioso, o dia a dia é maçante, o dia a dia é cheio de desafio na profissão. E aí tem esse trecho do poema do Olavo Bilac que é: trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Ele propositalmente usou o E
a mais, sendo que não é necessário, exatamente para dar a impressão do esforço, porque ele está falando aqui do processo de escrita, que o processo de escrita não é um negócio fácil, que eu falo esse poema, que é um negócio que desce um santo em você e você vai lá e escreve. O processo de escrever código é a mesma coisa, não é um negócio que vem e você vai lá e está programando, digitando igual um maluco, não. O processo de escrever código é 3 horas pensando e 20 minutos escrevendo código. E é um processo que você tem muito refactoring, você tem muito que reescrever, e depois de muito trabalho, e depende, você tem que sofrer e você tem que persistir. Por isso que eu acho extremamente pertinente a relação entre escrever, ou escrever um artigo. Minha esposa, ela é doutora, ela escreve bastante artigo, é o mesmo processo de escrever software também, não é só puramente técnico. Se eu fosse dar uma indicação, um livro só, que vocês teriam que ler antes de começar a trabalhar, ou no decorrer da universidade, é esse, The Passionate Programmer, que ele tem traduzido em português, que é O Programador Apaixonado. Parece música de sertanejo universitário, mas não é. É um livro do Chad Fowler, que basicamente grande parte do que tem aqui dessa minha apresentação foi inspirado nas coisas que eu lembro desse livro. Eu li ele faz muito tempo, mas eu preferia ter lido ele antes de começar a programar, porque ele é um programador muito mais bem sucedido, e que ele fala várias coisas. É um livro grande que ele fala sobre tudo sobre carreira, basicamente, e com dicas práticas do que você tem que fazer em cada determinada situação e para o objetivo que você quer. E é isso. Só queria deixar o último recado, que é que a gente está contratando. Se alguém se interessar e se acha que a gente está contratando com programador full stack, Rails e Ruby, mas a gente trabalha com Golang, Elixir e Vue.js e todas aquelas outras que eu falei durante a apresentação. Se alguém se interessar, souber que alguém que se encaixa nesse perfil dessa vaga, pode entrar em contato comigo através do Twitter, que é Cris Murata, ou através desse e-mail, cris.murata@localives.com, Cris com K. Mas eu vou deixar o link, eu mando o link para o Lucas da vaga também, com a descrição da vaga certinha e tal, para dar uma lida, ou vocês mandarem para alguém que talvez se encaixe no perfil. É isso, pessoal, muito obrigado, e eu acho que nem vai ter tempo para pergunta, que eu já passei todo o tempo. Fala, meus nobres. E aí, alguma Agora pergunta? agora que começa as perguntas, agora que começa o questionamento. Pode perguntar, se o Lucas deixar, eu tenho tempo. Rapaz, a gente tem até meia-noite é dia. Então tá. Eu queria perguntar aí para vocês, meu nome é Sidney, eu sou professor, né? Tenho ampla experiência também. Perguntar para você falar para os alunos aí, né? O que foi a parte mais difícil para se estabelecer como programador? Espera um minutinho. Sidney. Né? Eu tava ligando minha câmera aqui, tirando a apresentação. Sidney, tudo bom? Tudo A bom. pergunta de novo, eu tava aqui fechando. Eu estava perguntando o que foi mais difícil, não para responder para mim, mas para os alunos, né? Uhum. Eu sou professor. O que foi mais difícil para você se tornar programador? A parte técnica, a parte de estudo, a parte de pessoa? O que você teve que trabalhar mais, assim? Onde foi maior o seu esforço? No começo foi tanto a parte pessoal de estudo, e a parte também de conseguir se encaixar no formato de um trabalho formal mesmo, porque apesar de eu já programar e no decorrer da faculdade que das faculdades que eu fiz e tal e não terminei, eu já programava, só que eu era extremamente informal e hobby, através de como se fosse um hobby. O maior problema, por isso que eu coloquei o slide lá de português, o maior problema foi comunicação, ter
consciência de como fazer estimativa da maneira correta, que isso também que é bem difícil no começo quando você é júnior, e os desafios técnicos de falar que sabe uma coisa, não saber e ter que aprender, e depois de um dia você anda. Ah, entendi. A comunicação foi muito importante, então, para você nesse sentido, né? Muito Sim, legal. é o mais importante, é uma das coisas mais importantes, e na verdade é um dos desafios maiores, especialmente no trabalho remoto que eu tenho com minha equipe de desenvolvedores, comunicação, o dia a dia, porque a comunicação ela é assíncrona. Eu imagino que vocês estão num regime de trabalho, que minha esposa é professora também, bem parecido, que é assíncrono e tal, só que às vezes as pessoas se desencontram e tal, ou não se comunica direito. Isso é extremamente complicado. Eu queria citar aqui, não quero questionar sua apresentação, foi muito boa, bem legal, gostei muito, parabéns para você, né? Mas eu queria citar aqui, eu queria que você falasse sobre isso, só por um pouquinho, não precisa ser muito, né? Mas explicitar para os alunos, né? Que se você sabe só português, você está preso ao Brasil, né? Talvez Sim. até Portugal. Mas se você sabe inglês, sabe falar inglês, sabe conversar inglês, você consegue fazer entrevistas e conseguir empregos em qualquer lugar do mundo. Queria que você discorresse sobre isso. Ah, sim. Não, porque isso eu coloquei sobre... Tinha um slide sobre inglês. Não, é extremamente importante saber inglês. Inglês, na verdade, é requisito essencial para saber, principalmente leitura e escrita, e não só o inglês de ler tutorial, o inglês extremamente manual. Esse é o básico do básico. Eu falo inglês de você se comunicar com alguém via e-mail, ou se comunicar com alguém no dia a dia no Slack ou no Discord, dependendo da empresa ou qual ferramenta que usa, é extremamente importante. Não tão importante é saber falar inglês. Em muitas empresas, a comunicação é totalmente escrita. Ouvir e saber escutar também é importante, mas falar nem tanto, porque a maioria da comunicação é por escrito, geralmente para não ter desentendimento no meio do caminho. Posso perguntar? Legal. Viu, jovens? Inglês é fundamental na nossa área. Obrigado. Parabéns pela palestra, muito legal. Certo? Gostei demais. E eu agradeço a atenção de vocês aí. De nada, Sidney. Obrigado. Posso perguntar uma coisa? Pode. Caso assim eu queira ter um nível de inglês fluente, qual curso você recomenda? Algum lugar para aprender esse inglês fluente? Estados Unidos. Oi? Não, tô brincando. Eu falei, vim para os Estados Unidos. Não, sim, eu entendi a pergunta. Por exemplo, a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, eu fui com minha esposa e ela estava no meio do doutorado e ela tinha que fazer a prova de proficiência em inglês. Ela fez 1 ano e meio de curso aqui no Brasil, numa escola boa, mas quando chegou lá nos Estados Unidos foi um baque, porque o inglês que ela tinha era extremamente básico. Então, o que eu recomendaria é basicamente imersão no inglês. Não dá para ir nos Estados Unidos? Lógico que não dá para ir, não é todo mundo tem essa oportunidade. Eu consegui também porque eu fui patrocinado pela empresa. Mas é você se imergir no inglês. No meu slide tem o post do Akita que ele fala sobre isso, que é de você mudar tudo ao seu redor para ser inglês. E é claro, em conjunto com fazer um curso também de inglês, mas o que mais fez eu aprender inglês foi, antes de ir para os Estados Unidos e ter um inglês bom antes de ir para lá, foi mudar totalmente minha vida em inglês. Tudo que eu consumia era em inglês. Desde a notícia que eu leio no café da manhã sobre política, sobre o tempo, sobre economia, é em inglês e vai ser só coisa gringa. Desde todo o material que eu consumo, o jeito que eu programo, é em inglês. Eu escutava bastante podcast na época, eu comecei a escutar só podcast em inglês. No começo você não vai entender nada, mas com o tempo você vai acabar entendendo bastante. E vai progredir exponencialmente, muito mais do que você ir para aprender inglês numa escola e depois voltar, mas eu acho que isso também é extremamente importante. Uma coisa que eu faço em casa, como eu falo inglês e
a minha esposa também agora, é tentar falar um pouco de inglês com meus filhos. Então, em algumas situações, por exemplo, quando a gente está no escritório, meus filhos entram no escritório, eu tento, claro que não é toda vez que consigo, mas eu tento falar só em inglês com eles, para eles já começarem a acostumar a falar inglês, porque é esse tipo de imersão que traz a fluência em inglês. Não, e a importância, né, é fenomenal, porque, assim, por exemplo, minha formação é engenharia elétrica e automação, né? Hoje, você não tem um equipamento em português. Não, maioria, 90% dos equipamentos que a gente trabalha aí, sim, Schneider, ABB, Fronius da vida aí, maioria é inglês. Então, se você não tiver pelo menos a leitura, né, pelo menos a leitura, você não faz nada. Pelo menos na minha área, né? Não sei as outras áreas de engenharia, mas pelo menos na minha área você não precisa nem trabalhar. Você pega uns manual aí que usa às vezes uns termos assim que você tem que sair pesquisar, porque termos que às vezes a gente nunca nem viu, né? Mas é isso aí. É isso mesmo. Eu tenho um colega que ele é mecânico de avião. E, tipo, para ser mecânico, claro, mecânico de avião é um mecânico muito bom, tem uma formação ótima. Ele tem que saber inglês. Todos os manuais de revisão da aeronave é tudo em inglês, tudo em inglês. Então, eu acredito que nas outras engenharias também seja parecido. Vamos lá, senhores, mais alguma pergunta para o nosso grande? O povo está acanhado, hein, Christopher? O povo está cansado. Aí, pessoal, aproveita agora, que tem chance de perguntar, ó. Passa vergonha, não. Qual que era a sua raça favorita no StarCraft? Oi? Eu era bom de StarCraft, hein? Qual que era o meu... Qual que era a sua raça? Humano, eu usava aqueles robozinhos lá. Eu jogava de Zerg. Mas eu jogava de random, na verdade. É que eu joguei muito StarCraft Brood War e StarCraft original também. E StarCraft 2 também. Aquela raça de gosminha era muito nojenta. Então, era a minha preferida. Vou agradecer a atenção de vocês aí. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar agora, aproveitem aí, porque já vamos encerrar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Positivo. Eu ia perguntar se dá para ser um programador aqui do Brasil e trabalhar com um cara lá dos Estados Unidos. Não sei se daria. Sim, exatamente. Teve a parte de trabalho remoto que eu falei na palestra é justamente sobre isso, que do jeito que eu trabalho é justamente desse jeito. E eu trabalho remotamente faz 16 anos e trabalho remotamente para empresas americanas faz uns 10 anos, só para empresa americana. Então, sim, é perfeitamente possível. É mais complicado, mas só que os americanos gostam muito de contratar brasileiro, tanto para trabalhar remoto daqui do Brasil mesmo, tanto para eventualmente conseguir um processo de visto e tal, e se mudar para lá. Mas sim, é perfeitamente possível. Inclusive, eu estou candidatando. Depois eu compartilho o slide lá, a vaga. Vou mandar para o Lucas no WhatsApp. Deve ser bem difícil ser contratado, eu acho. Não, dá uma lida no requisitos da vaga, ver se você pode eventualmente se encaixar, mas não tem nada que é impossível, bicho de outro mundo. Deixa eu comentar isso daí. Eu vou fazer um adendo aí, né? Olha só, quando você for se candidatar a uma vaga em outro país, como Estados Unidos, eu tenho vários amigos, França, Espanha, lá como é que chama lá dos canguru? Austrália. Na Austrália, tem vários amigos lá, e o requisito é o seguinte, eles têm uma lista de requisitos. Na primeira vez, você não vai atender os requisitos dele, e na entrevista provavelmente vai reprovar no inglês e nos requisitos, e aí você vai ser rejeitado, né? E aí você pega aqueles requisitos e se qualifica deles. E se qualifica para conversar com eles, e se você conseguir conversar com eles e conseguir fazer o que eles querem, ter os requisitos que eles pedem, eles contratam, eles não têm nenhum tipo de preconceito, assim, dos meus amigos que eu vi trabalhando lá fora. Eu tenho amigos que trabalham no Brasil
para a Europa e para os Estados Unidos, Espanha principalmente, né? E tenho amigos alocados nos Estados Unidos, na Espanha, na Escócia e na Austrália. Então, é uma questão de você se qualificar para isso, e não se é difícil ou não. Só quis agregar aí, tá? Não, Quero fazer uma pergunta. Você aí, manda. Então, Christopher, eu recentemente comecei a trabalhar no modelo remoto, em empresa que eu trabalho no iFood, e com a pandemia o iFood resolveu fechar vários escritórios deles, inclusive eu estou alocado aqui em Campinas, e a empresa como um todo, o grupo móvel, né, que é o mesmo grupo, o grupo de várias empresas, optou pelo trabalho remoto. Isso trouxe um novo leque de possibilidades para contratar pessoas do Brasil inteiro, de outros lugares, e foi muito bom. Melhorou a comunicação dos times, por conta de ser tudo muito escrito, igual você disse, né? Então as pessoas têm que escrever detalhadamente suas ideias, então coisas que ficavam conversas de corredores, acabou, reduziu muito, assim. Uhum. E aí eu fiquei curioso sobre aquele trecho que você fala da parte do trabalho remoto, sabe? Que, tipo, que na pandemia a gente não isso que a gente está não é o trabalho remoto. Tipo, o que você vê com toda a sua experiência de sempre trabalhar remoto? Qual que é a característica de empresas nativamente remotas e o que tá as empresas que estão se transformando em remoto agora? Excelente pergunta, Felipe. É porque eu não consegui expandir, porque eu estava correndo no tempo. Mas o que eu quis dizer com aquilo é que na pandemia a gente foi obrigado a trabalhar de casa. E é um período totalmente de exceção. E a grande maioria das empresas não estavam preparadas para trabalhar remoto. E o que eu quero dizer com isso é que para trabalhar remoto tem que ser uma empresa que foi concebida com a mente de você trabalhar remoto. Então, por exemplo, na Local Labs, nessa empresa de trabalho, ela sempre foi 100% remoto. Tem escritório em Chicago, tem escritório em St. Louis, em outras cidades, mas o grosso do time trabalha totalmente remoto. E o que isso significa? Significa que os canais de comunicação eles são totalmente abertos. Então, por exemplo, a gente trabalha com Slack para se comunicar, e os canais são públicos. Cada um entra no canal que de respeito ao assunto que você está trabalhando, e todo mundo tenta se comunicar no canal da maneira na maior parte do tempo, e justamente para não acontecer essas conversas privadas de corredor, e para todo mundo ter o mesmo tipo de acesso à informação. Claro, se for informação que tem que ser privada, aí faz nos canais privados, etc. Outra coisa também é que quando as empresas elas mudam no trabalho presencial para o trabalho remoto e fica nessa vai não vai, fica um time presencial, outro time remoto, dá muito problema, porque fica o time conversando presencialmente e fica o pessoal que está remoto meio que se sentindo excluído. Então, uma coisa que a gente faz bastante, mesmo as pessoas que trabalham do escritório, lá, quando vai fazer uma reunião, cada um senta na nossa mesa, igual a gente está aqui, liga o computador e entra na conferência. Mesmo que tem 3 pessoas no escritório e uma pessoa remota, tá todo mundo alinhado no mesmo canal de comunicação, no mesmo tipo de delay, no mesmo tipo de falha de comunicação também, que é para ter o mesmo tipo de comunicação. E o maior desafio é que as pessoas também não estavam preparadas para trabalhar desse jeito, porque o isolamento social é uma coisa extremamente brutal, e já é brutal para uma pessoa que começa a trabalhar remoto e trabalhava presencial antes, num ambiente normal, sem pandemia, sem nada, porque você fica extremamente isolado. Você acaba o café, a conversa no café, acaba o happy hour, acaba a conversa no bebedouro, e essa interação pessoal é extremamente importante. Uma das coisas que a gente faz no Local Labs é tentar fazer um happy hour presencial não presencial, todo mundo liga a câmera, a gente entra numa call, aí pega uma sexta-feira do mês,
para todo mundo conversar de assuntos aleatórios que não trabalham, para o pessoal se conectar e não se sentir totalmente isolados. Porque quando você está nessa linha remota, você fica estritamente falando só sobre trabalho e fica uma coisa que você não humaniza a outra pessoa. Outra pessoa, tipo, ela é um nome, ela não é, você não tem muito contato com ela. E basicamente são esses os desafios que eu quis dizer lá naquela parte. Cara, show de bola. Antes de começar a pandemia, eu cheguei a trabalhar um pouco com um time que ele ficava inteiro remoto, que fazia parte do meu time. Mas a empresa inteira era presencial. Então Sim. acontecia exatamente isso que você disse. Sim, esse é um O problema. time se sentiu excluído. A partir do momento que a empresa inteira se tornou remoto, aí tudo mudou, porque aí todo mundo sentia as mesmas dificuldades. Então, eu acho que faz muito sentido isso mesmo. Se a empresa quer trabalhar remoto, ela tem que adotar esse mindset remoto de igualdade para todo mundo, né? Senão não dá certo. Sim, exatamente. Tem um livro muito bom do DHH, do David, que é o criador do Rails, que chama Remote Work, eu acho que tem traduzido, se eu não me engano, que fala exatamente sobre isso. Eu tenho a felicidade de ter escolhido Ruby Rails e sempre foi uma linguagem de programação que o criador do Rails, o David, e a comunidade em volta da linguagem sempre foi muito alinhada com o movimento ágil. E também com a vanguarda do trabalho remoto. A empresa do David, que é a 37 Signals, que é a dona do Basecamp e de outros produtos, ela sempre foi totalmente remota. Igual o GitHub é totalmente remoto. Eles têm escritório, mas todo mundo remoto. Igual o Stack Overflow é totalmente remoto. E aí, toda essa maneira de pensar, sempre pensar no remoto primeiro, sempre fez parte da cultura não só da linguagem e dos programadores que programam em Ruby, mas dessa empresa que eu estou agora também. Pode dar tempo de fazer uma pergunta? Vamos lá, mais uma pergunta? Não sei se vocês podem, né? No caso, recomendar um curso, ou presencial, ou online, um curso, vamos dizer assim, renomeado, para quem está começando, porque você chega na internet hoje em dia, bota curso de programação, tem 300 milhões. Então você fica meio perdido. É um curso bom que você pode pegar uma base e começar a iniciar. Faz ciência da computação na Uniderp. Pô, mano, esse curso eu faço, posso garantir que é bom. O que eu adicionaria, então eu também falei na minha palestra que graduação é essencial, se você já tem alguma proficiência em inglês, buscar um curso na Coursera ou no edX, que é do MIT, e tem curso de Harvard lá também, e tem cursos específicos para linguagem de programação. Se não tem proficiência em inglês ainda, a Alura. A Alura é o melhor plataforma de curso no Brasil que tem hoje em dia. Você paga uma mensalidade e você tem acesso a vários cursos. Você não paga um curso só, você paga uma mensalidade e pode consumir qualquer conteúdo lá. As coisas que eu fiz lá, que o pessoal do meu time fez, o pessoal sempre recomenda. É bem bacana. Beleza, obrigado. Só dando uma adentro aqui, né? No caso, qualquer curso que vocês forem fazer de graduação, tanto engenharia, ciência da computação, sei lá, até letras, qualquer coisa, vai te dar o básico, né? Vai, digamos assim, te assanhar para o mercado, certo? Aí depois os senhores têm que ir afunilando, né? Por exemplo, igual o Christopher comentou, quem que ganha mais? O clínico geral ou o especialista, entendeu? Então, exatamente isso. tem que ficar. Eu não quis fazer assim. essa relação, mas eu pensei pensei em fazer essa analogia. Tem o clínico geral do postinho e tem o cirurgião, o neurologista e tal. Quem que ganha? Justamente essa analogia. Aí, por exemplo, não necessariamente que a gente, né, por exemplo, eu vou citar aqui os nossos exemplos aqui do escritório, aqui, né? Não necessariamente que eu não sei outras áreas da engenharia, que mas o que acontece? Cada um tem aqui no escritório um domínio específico de alguma área,
entendeu? No meu caso, por exemplo, automação, especificamente automação. Não que eu não saiba de mecânica, elétrica, civil, outras coisas, mas especificamente uma área eu conheço mais, ou seja, eu estudei mais tempo, eu me aprofundei mais no conhecimento, entendeu? E o que o Christopher quis dizer é justamente isso, né? Você tem um amplo conhecimento da faculdade, o curso, né? No caso, ciência e computação, te larga no colo um monte de coisa. Ou seja, aí cada um vai afunilar para uma área que vai, né, ser aplicada aí. Falei certo? Exatamente. Sim, exatamente. Mesma coisa. Se aplica certinho. Vamos lá, senhores. Mais algum comentário? Mais alguma coisa? Meu pai falava que quem é bom tem um lugar ao sol, né? Se você for bom, vai se dar bem, né? Falou, pessoal, já comentei demais. Boa noite para vocês. Parabéns pela palestra, tá? Não vou comentar mais. Fiquem bem, fiquem felizes. Rapaziada, aproveitem para perguntar as últimas dúvidas que vocês têm. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Parabéns, hein? Obrigado, Sidney. Boa noite. Tudo de bom, professor. Boa noite. Bom, o Sidney saiu, bateu a mão, eu assumi. Eu sou o professor Luiz Augusto. Tudo bom, prazer. Beleza. Especialista em desenvolvimento de sistemas, arquiteto de sistemas. E muito boa, muito interessante, muito focada a palestra e tal. Eu só tenho 2 colocações. E são coisas que eu tomaria bastante cuidado. Eu também trabalho fora do Brasil, né? Eu tenho alguns projetos que eu toco em home office para equipes fora do Brasil. E essas 2 coisas, elas são muito, muito interessantes, tá? A primeira, cara, tu não é velho não, bicho. Você tem só 37, eu tenho 46. Pô, eu tenho 46, jogo videogame com meu moleque, disputo com ele e ganho dele. Sim, então, fala sério. Fala sério. Tenho 51 e estou assistindo Simpsons com a minha filha. Aí, não, tu não é velho não, cara. E isso é interessante porque é o seguinte, a gente tem que focar. É uma coisa muito chata que acontece na nossa área. Não, tu é da antiga, tu não sabe nada, eu que sei e tal. E isso é muito perigoso. Isso vem atrelado a uma outra coisa bastante perigosa, vamos dizer assim, né, que você colocou, e tem que ser algo bem trabalhado, bem legal. No teu slide tem um momento que você coloca a frase bem grande, assim, seja arrogante, que não é tua, eu sei. Né? Vem de outra pessoa. Sim, tem que tomar muito cuidado com essa colocação, porque, por exemplo, com essa equipe que eu trabalho, pessoal, né, são portugueses e espanhóis, eu trabalho home office com eles, é uma das coisas que eles mais se queixam do brasileiro. O brasileiro é arrogante. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Evitar ao máximo, né? E saber transferir isso. Eu diria mais, tá? Eu trocaria a frase por, ao invés de seja arrogante, não, seja autoconfiante. Não, sim, exatamente. Né? Busque a autoconfiança, porque, como eu falo para muitos dos meus alunos lá, nós, infelizmente, pertencemos à classe de profissionais mais arrogante que existe. Porque muitos de nós colocam, existe um abismo entre o usuário e eu. Não, não existe abismo. É o cara que paga o que você ganha, porra. É o cara que paga as suas contas, né? Então a gente tem que transformar esse pensamento, tem que transformar essa ideia. Eu brigo muito com os meus alunos justamente por causa disso. Seja confiante, seja autoconfiante, acredite no teu potencial e vá em frente, né? Mas sempre com aquela humildade, né? Aquela tranquilidade, aquela calma. Inclusive ontem eu até falei pro pessoal, hoje eu tive essa situação curiosa, gerenciamento de crise, é saber lidar, né? Ontem na palestra a gente estava falando justamente disso. É saber lidar, porque o usuário do outro lado, cara, se ele não quer, ele vai fazer de tudo para te criar problema. E é justamente, seja autoconfiante, né? Tenha essa autoconfiança, acredite no teu potencial e vai. Exatamente. Beleza? Ótima colocação, professor Luiz. Então, é muito arrogante o título e também é bem antigo. O Akita, ele é um cara do mercado bem respeitado e é de 2007, ele era bem novo na época.
E só que justamente isso, que ainda bem que você colocou isso, que pode ser mal interpretado se a pessoa não pegou minha fala e só leu lá para ser algo. Não, é para você ser autoconfiante. É você falar, não, você mata a bola no peito e fala, deixa que é minha, eu consigo aqui. Você ser autoconfiante nesse sentido. Exatamente isso que o senhor falou. Sim, sim. É porque senão o pessoal faz aquele corte, né? Agora a gente está na... Sei. Corte, Christopher Murata fala, seja arrogante. Não, nada disso, tá? Nada, é justamente o contrário. Vamos pegar o corte ao contrário aí e entender a mensagem. Sim, beleza? Exatamente. Gente, fico aqui. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu, Christopher. Excelente. Obrigadão. Valeu, Lucas. Vamos lá, senhores. Vamos aproveitar o momento, hein? Aproveita o momento para expor as suas ideias, opiniões, tirar dúvida. Porque eu vou falar, depois aqui dessa palestra, eu já fiquei chateado, hein? A minha empresa aqui, a nossa empresa aqui, só tem 2 anos, 1 ano e pouquinho. Então, tem que passar o 5º ano, hein? Não, isso aí é estatística do Sebrae, isso aí não é minha, não, isso aí não é meu, não. Eu tenho uma pergunta. Sim, manda. O que Vossa Mercê aprendeu na faculdade que sente que não aprenderia ou dificilmente ia procurar sendo autodidata? Essa é uma boa pergunta. Posso comentar se vocês quiserem. Eu comento e você pode complementar, professor. Eu acho, não que eu não aprenderia, mas eu acho que eu não teria interesse de ir atrás e aprender cálculo, aprender física. Eu não sei qual é a grade curricular do curso de ciência e computação da Uniderp, mas eu tive essas matérias. Não teria tanto interesse em aprender complexidade de algoritmo, não teria tanto interesse em aprender a fundo estrutura de dados. E isso é extremamente prejudicial se você não passa pela faculdade. Mas não significa que você não aprenderia como autodidata. E a principal coisa que sai da faculdade mesmo é mais o networking que você tem, é o lado pessoal, é os amigos que você faz, é os professores que você conhece. E muitos professores trabalham no mercado, e muitos professores conseguem te recomendar para vagas no mercado, e esse tipo de experiência você não encontra em lugar nenhum. Você não encontra fora da faculdade. Mas especialmente das disciplinas que são mais chatas, e o cara que está no mercado fala, não vou aprender isso de jeito nenhum, porque eu não vou precisar, mas na verdade que ele vai precisar lá na frente, de uma forma ou de outra. Ou de uma forma ou de outra, o que ele aprendeu na faculdade, mesmo que é contra gosto, vai mudar a maneira de pensar e vai melhorar a capacidade de resolução de problemas dele no futuro. É basicamente isso, é você ser exposto a coisas que você não tem predisposição para ir aprender por conta própria, porque ir aprender por conta própria é extremamente difícil. Eu já tinha parado, mas eu tenho que entrar nessa. Pode falar. Eu vou explicar assim uma ideia para vocês assim. Se eu tivesse que fazer uma classificação de dados baseado numa estrutura de 3.000 arquivos e não soubesse fazer, por ser autodidata e não ter passado por essa matéria, ou por algum motivo isso não aconteceu, eu teria que descobrir como fazer. O tempo de descobrir como fazer um algoritmo como estrutura de dados, como lista, pilha, fila, eu levaria semanas, talvez meses, para descobrir como resolver esse problema. Principalmente se eu tiver que fazer algo que seja, como é que a gente diria, com vários servidores, né? Se fosse um processo distribuído e tal. Você, como leigo, uma pessoa leiga, um autodidata, ele até conseguiria descobrir como fazer isso com o tempo, na hora que surgisse o problema, né? Um acadêmico já sai sabendo resolver esses problemas, certo? Ou pelo menos conhece a base de como isso funciona, né? E isso vale para dezenas de algoritmos, exemplificando classificações, organizações de dados, né? Se você precisa organizar dados, na faculdade você tem uma matéria para isso, né? Se você tiver que descobrir sozinho, você até consegue. Leva algum tempo, mas consegue. Mas a experiência tua reduz o custo de sofrimento aí
10% do problema. Então, a faculdade te dá bases, ela não vai te profissionalizar assim, você vai saber resolver todos os problemas. Mas qualquer problema conhecido, se você não lembra como você estudou, você vai saber fazer, vai saber resolver. Sabe? Você tem uma ideia sobre isso. Sem contar que você vai saber como que funciona um servidor, como que funciona uma classificação, como funciona um banco de dados, coisas que o autodidata aprende sozinho, certo? Mas leva mais tempo. Então, eu acho que a troca aí é tempo por esforço. Beleza? Aqui só dá a minha contribuição aí. Beleza. Aprende na marra. Aprende na marra. A gente tem que levar mesmo a universidade, a faculdade aí como uma troca de experiência, né? Eu, no meu ver, assim, obviamente foge um pouco da ciência da computação, mas programação que a gente mais mexe aqui é ladder, né? Para quem não conhece, se um dia tiver uma disciplina comigo, provavelmente será essa. Então, assim, a minha base fundamental, a base de C, a base de ladder, toda a base que eu uso hoje no meu trabalho, no cotidiano, no meu dia a dia, veio do compartilhamento do conhecimento dos professores que me deram aula. Então, assim, provavelmente eu não ia saber hoje, né? Porque às vezes você pega uma disciplina muito complexa, se você já tem uma base, já fica mais fácil, né? Dependendo, né? Pega uma modelagem de sistema, alguma coisa assim, começa a ficar complicado. Se você não tem uma base de conhecimento, se alguém não te passou. E até hoje, às vezes, assim, que faz uns 7 anos aí que eu já saí da faculdade, rapaz, até hoje eu ainda entro em contato, às vezes, com um professor da antigo que eu tenho contato, ainda salvo, para, às vezes, resolver alguma situação cotidiana de trabalho do dia a dia. E a vida é feita de exemplos. E o principal exemplo a gente pega na sala de aula, não tem jeito. Exatamente. Na computação não é tão crítico, mas na engenharia também na engenharia da computação, tem um tipo de conhecimento que é muito mais aplicável na universidade, direto no mercado de trabalho. Mas é a mesma coisa. O básico... E, na verdade, nem é o básico. Tem muita coisa que é extremamente avançada no curso de ciência da computação, que justamente é das coisas que o pessoal fala, não vou usar isso nunca. Mas, sim, tem um dia vai bater na porta a necessidade de usar. Vamos, senhores, mais alguma pergunta? Alguma colocação? Aquela pergunta que está com vergonha de fazer, pode fazer. Ou se quiser escrever lá nos comentários, tá? Já disponibilizei a vaga de emprego, tá lá nos comentários também, beleza? Eu acho que acabou as dúvidas. Beleza, pessoal. Também o pessoal está bem cansado já. Obrigadão pela oportunidade. Obrigado, Lucas, pela moderação, pela paciência. Fiquei te enchendo o saco hoje no WhatsApp com as dúvidas sobre o Teams, que a gente usa bastante o Meet, o Google Meet na empresa, mas a gente não usa o Teams. Foi muito bom participar. E qualquer dúvida, se tiver alguém para recomendar, se você tiver em dúvida ou quiser alguma orientação de carreira, qualquer coisa do tipo, só mandar uma DM no Twitter ou mandar e-mail que eu respondo. Beleza. Senhores, mais alguma dúvida? Alguém? Boa noite aí para todos. Parabéns, hein? Boa noite. Cristo, só tenho a agradecer, tá? A sua grande paciência aí com os acadêmicos, com nossos professores, tá? Agradeço muito a sua participação. Não conhecia, estou conhecendo agora a vossa pessoa. E, cara, excelente. Gostei muito, é uma das coisas que a gente vai levar para a vida. Beleza? O vídeo vai estar... O vídeo eu vou publicar, depois eu vou mandar aí para os professores específicos e eles publicarão aí no YouTube para os senhores. Beleza? Mais alguma coisa? Christopher? De mim é só. Obrigadão, hein? Obrigadão. Boa noite.